Olá, queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao ambiente virtual da Casa de Francisco. Hoje nós teremos com a gente o Wellington Balbo, da Escola de Doutrina Espírita Caminho da Luz em Salvador, Bahia, com o tema Política e Políticos na Visão Espírita. E para começar a nos preparar para esse importante tema, vamos fechar os nossos olhos e nos conectar com a espiritualidade maior, agradecendo por mais uma oportunidade de aprendizado e conhecimento tão importantes para os desafios que temos cada um de nós que enfrentar em nosso dia a dia. Pedimos as bênçãos de Jesus, nosso irmão, e Deus, nosso Pai, para cada um de nós e para toda a humanidade nesse momento tão desafiador que enfrentamos. Que a saúde possa prevalecer em nossos lares e que o amor possa vencer em nossos corações. Que assim possa ser e graças a Deus. Olá, amigos do Grupo Espírita Francisco de Assis de Niterói, todos os amigos do estado do Rio de Janeiro, a todos os internautas que nos acompanham. É um grande prazer, é uma grande satisfação estarmos aqui hoje, aproveitando que pelo menos é a minha primeira apresentação com vocês este ano. Aproveito para desejar um 2022 repleto de paz, sucesso e, sobretudo, serenidade. A serenidade, que é essa grande virtude que o espírito pode buscar e pode conquistar aqui na sua passagem terrena. Nós podemos perder absolutamente tudo, os bens materiais eles passam, nós podemos perdê-los, nós podemos perder a saúde, isso acontece, o nosso corpo físico é uma máquina, claro que nós não queremos, nós lutamos para termos sempre saúde, mas nós podemos perder a saúde. Mas a serenidade é essa conquista do espírito que nos possibilita atravessar os mais diversos momentos da nossa existência da forma mais leve possível. Então, meus amigos, se há algo que eu posso desejar a vocês, é muita serenidade nessa caminhada no ano de 2022, agradecendo também aos amigos do Jefa o convite, e ao Fernando, que também me recebe aqui virtualmente, a Marta, que sempre me convida. Vai ser um prazer hoje nós podermos falar algumas questões ligadas à nossa querida e consoladora doutrina espírita e de um tema que está na pauta do dia, aliás, ele nunca saiu da pauta do dia, que é o tema política. Então, o nosso trabalho hoje terá como tema a política e os políticos na visão espírita. O que será que Allan Kardec tem a dizer sobre a política, sobre os políticos, o que o Espiritismo fala sobre essas questões? Ficam algumas interrogações. Será que o espírita ele deve envolver-se com assuntos políticos? Será que o espírita deve dar a sua opinião? Será que o espírita deve participar da vida da política, já que é uma vida voltada aqui apenas às questões da matéria, e muitas vezes o espírita tem essa ideia de que a vida real é a vida do porvir, é a vida futura, mas nós sabemos que não. A vida real é a vida que nós estamos vivendo agora, nesse exato momento, porque para Deus não há nenhuma diferença, seja no mundo dos espíritos, no tempo que nós ficamos na erraticidade, seja enquanto encarnados, a vida real é a que nós estamos vivendo no momento. Então, já respondendo a todas essas indagações, é natural e é até óbvio que o espírito, enquanto cidadão, enquanto homem que vive no mundo, que vive nesse universo material, sujeito a todas essas contingências materiais, é claro que o espírita deve sim
participar da vida política. É claro que o espírita deve, se quiser, é claro, temos que deixar isso muito bem claro, porque a liberdade de ação ela deve ser um bem preservado. Então, se o espírita tiver vontade, ele deve e pode sim participar da vida política, ele pode engajar-se na política, ele pode pleitear cargos públicos, ele pode se candidatar a vereador, a prefeito, enfim. Aliás, nós temos, né, hoje espíritas que estão aí na vida pública eleitos, o senador Eduardo Girão, por exemplo. Nós tivemos o Dr. Bezerra de Menezes, outrora, o deputado Freitas Nobre. Na cidade de Bauru tivemos o vereador Moisés Rossi. Enfim, a lista ela é infindável. Nós podemos citar vários aqui, políticos espíritas e que tiveram aí uma atuação muito boa, trazendo benefícios para toda a sociedade, mostrando que o homem ele não pode se furtar a essa atuação no mundo. Ele precisa atuar no mundo, e a doutrina espírita, naturalmente, ela não faz nenhum tipo de crítica, ela não trabalha com essa crítica ao espírita que se arbora a participar da vida política. Então, isso é importante. O momento que nós estamos vivendo hoje no Brasil, nós estamos num ano eleitoral, e isso suscita paixões. O tema política, ele é um tema que traz muito disse, que traz muitas controvérsias, que traz visões apaixonadas. E como a própria doutrina espírita nos mostra, as visões apaixonadas, elas nem sempre, ou melhor, quase nunca se pautam pela lógica e pelo bom senso que tanto preconiza a doutrina espírita. Porque, principalmente hoje no Brasil, nós vivemos essa realidade de polarização e de torcida. Realmente, como os nossos amigos cariocas chamam, é realmente um fla-flu, é realmente um Palmeiras e Corinthians. Cada um puxa para um lado sem analisar os fatos, sem analisar as coisas que estão acontecendo. Então, nós passamos por esse momento aqui no Brasil e, óbvio, esse momento ele invadiu a doutrina espírita, porque o espírita ele está no mundo e as instituições espíritas, elas são compostas por pessoas que têm as suas ideias, pessoas que têm as suas preferências políticas, pessoas que têm as suas visões de mundo, algumas mais alinhadas à direita, outras mais alinhadas à esquerda. Tanto é que no movimento espírita hoje você tem aí espíritas conservadores, por exemplo, que se intitulam conservadores, como se fosse uma espécie de movimento à parte, uma espécie de apêndice, espíritas à esquerda, espíritas progressistas. Tem todos esses movimentos, esses subgrupos acontecendo dentro do próprio movimento espírita e tem causado aí algumas cisões, algumas visões um tanto quanto apaixonadas e que causam divisão. Então, o que nós podemos falar que a doutrina espírita diz acerca de tudo isso? O que Allan Kardec fala? Como é que Allan Kardec trabalhou essas questões? Porque Allan Kardec viveu também no momento, na França, no século XIX, um momento de muito vigor, tanto intelectual quanto político. As ideias elas estavam borbulhando, você tinha ali acontecendo muita coisa no mundo, o mundo vivendo uma espécie de comoção, e natural que as ideias políticas estavam sendo ali gestadas, trabalhadas junto com a doutrina espírita que nascia. Então as comparações e essas situações naturalmente que existiriam e elas foram levadas para dentro do campo espírita. Mas a nossa conversa hoje sobre a política e os políticos na visão espírita, ela tem como um apoio bibliográfico as ideias que Kardec traz, que Kardec trabalhou na própria Revista Espírita, que foi uma publicação que Kardec dirigiu de 1858 até o ano que ele faleceu, em 1869, em março. Kardec desencarnou em março de 1869. E a edição de abril, inclusive, ela estava pronta pelo próprio Kardec. Kardec desencarnou no último dia do mês de março. Já estava pronta a edição. Então, até esse tempo, Kardec dirigiu aí a Revista Espírita. Então, o nosso ponto de apoio hoje ele basicamente não, ele é completamente realizado em Kardec. Porque
Quando nós falamos desses submovimentos que crescem dentro do movimento espírita, nós não podemos nos apartar da honestidade, nós precisamos ser sinceros à bibliografia, às ideias que traz um dos autores da doutrina espírita, que é Allan Kardec. Então, se eu, enquanto espírita, eu posso, claro, devo atuar politicamente, eu posso ter essa participação de cidadão mais ativo num partido político e pleiteando a cargos, não é menos verdade que eu preciso me apoiar em Allan Kardec para verificar essas questões pertinentes relativas ao centro espírita, de como isso deve ser trabalhado dentro da casa espírita. Será que eu levo um partido político dentro da casa espírita? Será que eu puxo a brasa para o meu lado dentro do centro espírita? Como é que isso se dá? O que Kardec falou a respeito disso? Então, por honestidade, eu preciso, se eu quero fundar um movimento, então, que eu não diga que é um movimento espírita. Espíritas conservadores, espíritas progressistas, espíritas à esquerda. Não? O espírita, ele pode ser à esquerda, ele pode ser à direita. O que não dá é para você colocar isso dentro do centro espírita, como diz aqui nosso Allan Kardec, ele tem argumentos palpáveis, ele tem argumentos concretos acerca disso. Então Kardec começa falando, tá, logo no Estatuto da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, isso depois ele traz em O Livro dos Médiuns, ele traz em vários artigos da Revista Espírita, ele diz que no Espiritismo, nas reuniões espíritas, quando nós estabelecemos, nós devemos evitar questões que suscitam paixões. E aí ele fala as questões que falam de economia, as questões de ordem religiosa, porque para Kardec, e nós já fizemos uma palestra aqui no GEPA mostrando, para Kardec o Espiritismo não é uma religião no sentido vulgar do termo, e as questões de controvérsia política, as questões políticas, dos partidos políticos, desse caráter político partidário, elas devem ser evitadas dentro das reuniões, dentro do ambiente do centro espírita, porque elas suscitam paixões. Quando elas suscitam paixões, elas acabam causando cisões, divisões. E o espiritismo, as reuniões espíritas, elas se baseiam na calma, elas se baseiam na sinceridade de propósitos, elas se baseiam na amistosidade, na afinidade que as pessoas têm umas com as outras. E por quê? Por uma razão muito simples. Nós trabalhamos com os fluidos. O indivíduo, quando pensa, ele lança esse pensamento, e o fluido é esse carro que leva o pensamento para todo lugar. As reuniões espíritas, as reuniões de caráter mediúnico, elas trabalham muito com o pensamento. É preciso que nós estejamos, o grupo, a equipe que está trabalhando ali, completamente integrada. É preciso que a equipe esteja ali, vamos usar um termo que é muito comum nos dias de hoje, vibrando na mesma sintonia, remando para o mesmo lado, para que os pensamentos se encontrem, para que esses pensamentos possam ter força e proporcionar condições para a atuação dos bons espíritos. Então imagine se você traz uma discussão de cunho político partidário para dentro do centro espírita. E o seu amigo, ele pensa de maneira diversa de você, ele pensa de maneira oposta. Vocês já vão começar a se olhar de maneira muito estranha. E logo em seguida, isso é muito comum, está acontecendo hoje, você vai chamá-lo de fascista, e ele vai te chamar de petralha, e por aí vai. E a gente sabe como as coisas estão operando. Então, como ficaria, trazendo aqui para os nossos dias atuais, como ficaria uma reunião espírita com duas pessoas discutindo por meio de redes sociais, fazem parte do mesmo grupo, discutindo de maneira muito feroz? Ora, nós não conseguiríamos trabalhar com esse elemento tão importante para as reuniões espíritas, que é o pensamento. Então, quando a gente pega a obra de Kardec para estudar, se há um ponto que Kardec bate muito forte, é a questão da união, a importância de os espíritas estarem unidos. É claro que as divergências, elas existirão, haverá divergências, porém, essas divergências não podem ser tão fortes a ponto de criar uma cisão no grupo, a ponto de criar muros e não pontes. Então, de início, é o pensamento que Allan Kardec tinha
tá? Dos partidos políticos, da introdução dessa política partidária dentro do espiritismo. Num determinado momento, Kardec chega a falar assim: não vamos abordar esses temas políticos aqui, porque o espiritismo, a ciência espírita, ela é dada a estudar os fenômenos sociais, históricos e psicológicos. Ora, o espiritismo, portanto, na visão de Kardec, ele não se furta a trabalhar essas questões históricas, psicológicas e sociais. Tanto é que Kardec aborda isso em O Livro dos Espíritos, a desigualdade da riqueza, as desigualdades sociais, o direito do homem, da mulher, enfim, Kardec aborda tantas questões que estavam sendo aventadas e discutidas naquela época. Mas Kardec pede, né, para que o espírita prudente não leve essa questão de partido político para dentro do centro espírita, porque senão a coisa se complica. Como nós já falamos aqui, você cria cisão, você divide, você tem ideias apaixonadas e a política é um terreno fértil para isso. O sujeito ele fica praticamente hipnotizado, ele é fanatizado por um determinado político e ele acredita em absolutamente tudo que aquele político diz, ele não passa nada pelo crivo da razão e ele deixa mesmo que os fatos, aquilo que aconteceu, aquilo que já foi lavrado, já foi batido o martelo, inclusive pela história, pelos fatos, ele acaba deixando de lado aquilo que ele acredita cegamente no indivíduo. Parece uma espécie de fascinação. Fascinação é aquele grupo da obsessão em que os espíritos, os indivíduos, os homens encarnados, os próprios espíritos encarnados, eles perdem a capacidade de discernimento, de raciocínio. Então, isso é muito complicado. Quando entra o fanatismo, quando entra essa paixão, nós perdemos o bom senso e aí tudo se atrapalha, porque a gente começa a olhar uma questão sem aquela frieza, sem aquele distanciamento tão necessário. Vocês podem dizer o seguinte, mas é impossível distanciar-se. Não, não é impossível. É questão de treino, é questão de disciplina, é questão de moldar-se. Eu não vou acreditar em nenhum homem, porque todos os homens, questão de lógica espírita, todos os homens que estão aqui na Terra encarnados são passíveis de erros. Então, por que cargas d'água eu idolatraria um político, seja do campo de esquerda, seja do campo de direita, seja do campo de centro? Por que isso? Então, é esse bom senso que Kardec tenta colocar ali. Olha que interessante. Essa frase aqui, essa colocação, Kardec faz na Revista Espírita em junho de 1865. Se vocês quiserem, podem consultar. O texto é muito bacana, é muito bom. Vale a pena ler esse texto. O texto chama Os Dois Espiões. E Kardec diz o seguinte: geralmente, veja que ele não generaliza, coloca de maneira geral. Geralmente, a política é o terreno perigoso ao qual falsos irmãos procuram trazer os espíritas. Então, veja, ele não está dizendo que o cidadão não deve participar. Ele está falando que o indivíduo, enquanto espírita atuante ali no centro espírita, se a política entra, ela é o terreno perigoso ao qual muita gente tenta colocar o espiritismo com falácias. Então, poderão dizer assim para vocês: mas o espiritismo ele tem que participar disso, ou tem que participar daquilo, ou o espírita vota nesse partido, ou o espírita vota naquele partido, ou o espírita apoia a esquerda, ou o espírita apoia a direita. Olha o que diz Allan Kardec. Geralmente, vou repetir, a política é o terreno perigoso ao qual falsos irmãos procuram trazer os espíritas. Que questão interessante para a gente refletir. E me parece hoje que os espíritas consultam pouquíssimo a obra de Allan Kardec. Porque se você visitar esses grupos que existem na internet, se você fizer algumas visitas a grupos de WhatsApp de todos os espectros políticos partidários, você verificará pessoas dessa maneira, dizendo que espírita não vota em A, espírita não vota em B, espírita não vota em C, criando, repito, uma divisão que em nada interessa para o estudo da ciência espírita, porque ele tem como base a moral. Olha uma outra colocação que Allan Kardec traz aqui para nós, que está no discurso que ele fez aos espíritas de Lyon, na Revista Espírita de outubro de 1861. Diz o seguinte, Kardec:
O Espiritismo não é uma seita política. Kardec tenta romper a todos os instantes essa ideia do Espiritismo como uma seita política, como tentavam fazer parecer, inclusive, que o Espiritismo era um partido político. Então, o Espiritismo não é essa seita política e também não é uma seita religiosa. É, repito, diz aqui Kardec, uma doutrina moral. E a moral está em todas as religiões e está em todos os partidos. Então, para Kardec, o que vale a pena, o que compensa realmente é o tema moral. Para os bons espíritos, o que vale é o tema moral e não o tema político ou o tema religioso. Se você é um indivíduo que procura melhorar-se, que procura trabalhar para o seu bem e para o bem da sociedade, para o bem daqueles que estão ao seu entorno, se você procura cumprir com as suas obrigações, com os seus deveres de cidadão, se você é uma pessoa que não se omite, se você é uma pessoa que não se deixa levar por essas questões de fanatismo, você está trabalhando automaticamente pela sua reformulação moral, pela sua mudança moral, pelo seu progresso moral, e é isso realmente o que importa para Kardec e para os bons espíritos. Então a moral, ela está em todas as religiões e ela está também em todos os partidos políticos, sem importar o lado. Uma boa ação é uma boa ação, venha de um partido de esquerda, venha de um partido de direita. E isso eu preciso ter muito claro na minha existência. Eu preciso enxergar os fatos tal como eles são, buscando me desvencilhar dessa disputa de poder que interessa a pouquíssimos. Essa disputa de poder, sim, interessa a poucos e que está, infelizmente, tentando ser colocada dentro do seio espírita. A ideia, de Kardec é a reforma moral das instituições por meio da reforma moral dos indivíduos, do melhoramento moral dos indivíduos. Os indivíduos vão se melhorando, os homens vão se melhorando e, naturalmente, as instituições vão melhorando, os homens vão crescendo intelectualmente e, naturalmente, as instituições que são dirigidas pelos homens, as instituições tornam-se boas porque são geridas por boas pessoas, por pessoas dotadas de boa moral e de boa capacidade intelectual. Então, o bom investimento do dinheiro do público, ele virá. Por quê? Porque as pessoas já estão evoluídas, já atingiram esse progresso para poder bem investir esse dinheiro público, para poder identificar as reais necessidades da população, principalmente daquelas pessoas que estão mais vulneráveis em termos sociais. Então, a ideia de Kardec é justamente essa. Kardec não apoia um lado, Kardec não apoia A, não apoia B, não apoia C, não apoia o imperador, não apoia nada disso. Kardec apoia esse progresso moral do indivíduo e ele diz, isso é uma coisa paulatina. A visão de Kardec, ela não é uma visão materialista, ela não é uma visão revolucionária que vai jogar as instituições abaixo e vai construir uma nova sociedade por meio de uma ditadura, por meio da força, por meio da imposição desse poder. Não. A visão de Kardec é a perspectiva da imortalidade da alma. Ele vê essa existência, que é importante, repito, é importante essa existência, mas ele vê essa existência como um determinado momento na vida do espírito e virão outras existências mais para que o espírito possa, então, construir uma sociedade melhor. Então, essa visão de Kardec é uma visão que vem de uma maneira que vem acontecendo esse progresso, o progresso natural das coisas, mas o progresso também pela mudança do homem. O homem muda isso. Ora, nós podemos discutir aqui o seguinte, estamos avançando a passos lentos ou estamos avançando a passos mais rápidos. Porém, o avanço já veio. Vou deixar uma dica de leitura para vocês. Uma tese de Angélica Almeida sobre Machado de Assis e a doutrina espírita. Machado de Assis, no século XIX, era um crítico da doutrina espírita. E nessa tese, desculpa, não é uma tese, não, é uma dissertação. E nessa dissertação, a Angélica Almeida, a autora, ela narra um censo que houve no Brasil de 1872 a 1876. Naquela época, ainda Brasil Império, o Brasil tinha cerca de 10 milhões de habitantes, um pouquinho menos.
E desses 10 milhões de habitantes, 84% dos habitantes eram analfabetos. Nós estamos falando do século XIX, do ponto de vista histórico foi ontem. 84% das pessoas aqui no Brasil eram analfabetas. E um analfabeto do século XIX é diferente hoje daquilo que nós chamamos de analfabeto no século XXI. Hoje nós temos no Brasil 220 milhões de pessoas e pouco mais de 3 ou 4% da população pode ser considerada analfabeta. Vocês poderão dizer assim, nossa, mas nós estamos longe do ideal. Sim, de fato, nós estamos muito, mas muito longe do ideal e temos que brigar, temos que lutar constantemente para chegarmos a esse ponto ideal. Porém, nós já avançamos. A discussão é se esse avanço foi lento, se ele foi rápido e o que nós podemos fazer para acelerar esse progresso. Mas que houve a melhora. Nós estamos melhores hoje do que nós estávamos ontem. Então, a perspectiva de Kardec é justamente essa. É a perspectiva da imortalidade da alma. É a perspectiva no horizonte de médio a longo prazo. É por isso que o Kardec tem essa ideia dos partidos políticos, a ideia de poder, a ideia de que haverá essa cisão, de que os partidos são agitados por excelência. Olha o que ele traz aqui. Só um pouquinho antes dele morrer, tá? O texto que eu vou trazer agora, Kardec trabalhou esse texto na Revista Espírita em 1868. Ele faleceu em 1869. Ele trabalhou em julho, agosto e setembro de 1868 um texto chamado O Partido Espírita. Porque formularam um relatório para o Senado francês, vejam, um documento muito grave, muito sério para o Senado francês, chamando o espiritismo de partido político, dizendo que os espíritas compunham uma espécie de seita política, de partido político. E Kardec trabalha essas questões aí. Então vejam que até naquela época, esses indivíduos de fora da doutrina espírita tentavam colocar essa alcunha político-partidária no espiritismo. E olha o que diz Kardec. Por sua natureza e princípios, o espiritismo é pacífico. O espiritismo é pacífico. Não está dizendo omisso, porque como nós já falamos, o espiritismo trata das questões sociais, trata das questões históricas, trata das questões psicológicas. O espiritismo não é essa doutrina alienada. É que o espiritismo trabalha na perspectiva da imortalidade da alma, do progresso moral do homem que afeta as instituições. É nessa perspectiva que o espiritismo trabalha. Então ele é pacífico. Os partidos, diz Kardec, olha o pensamento que Allan Kardec tinha dos partidos políticos. Os partidos são agitados por natureza. Kardec não está dizendo que os partidos de esquerda são agitados por natureza. Kardec também não está dizendo que os partidos de direita são agitados por natureza. Kardec está dizendo que os partidos são agitados por natureza, fomentando a agitação, fomentando essas questões todas. E os partidos políticos são assim, nós bem o sabemos, e aos quais tudo se justifica. Olha a ideia que Kardec tinha. E aos quais tudo se justifica para atingir seus fins. O espiritismo não se presta a esse tipo de trabalho. O espiritismo não arrebenta aqui para conseguir um bom objetivo. O espiritismo não mata. O espiritismo não preconiza nenhum tipo de situação que você arrebente o outro, que você desrespeite o outro, para atingir aqui na frente um determinado fim. O espiritismo não está para isso. Ele não está para essas questões, como no pensamento do próprio Kardec. O espiritismo, ele é pacífico, e repito agora eu, não omisso, ele é pacífico por natureza. Já os partidos são agitados, então o espiritismo não tem absolutamente nada a ver com esses partidos políticos. O espiritismo não tem nada a ver com visão de mundo de esquerda ou de direita. O espírita pode até ser, mas o espiritismo não. O espiritismo se atém às questões morais. E, meus amigos, as questões morais, elas independem do lado que nós optamos. As questões morais são as questões morais. As boas ações e os bons
pensamentos, eles não têm lado de partido político. Eles são bons porque são bons. E o bem, ele é universal e ele está aí disponível para todos nós. Procurem esses textos que eu trouxe aqui para vocês. Eu citei a fonte, a Revista Espírita, o pensamento de Kardec, mas fica essa sugestão, principalmente nesse ano agora de 2022, que nós estamos vivendo esse momento do Brasil. Que a gente possa, como espíritas, estudar um pouco mais Allan Kardec. Eu agradeço a minha amiga Marta pelo convite, ao meu amigo Fernando pela recepção, a vocês que estiveram aqui conosco hoje. Estou à disposição, meu nome é Wellington Balbo, vocês podem me achar nas redes sociais, é só digitar esse nome, Wellington Balbo, e eu estou à disposição para trocarmos ideias. Agradeço a todos e aos bons espíritos por nos permitirem estarmos aqui hoje fazendo essas reflexões. Repito, serenidade para todos nós nesse ano de 2022 e até uma próxima oportunidade. E é com alegria que eu convido a todos a elevar os nossos pensamentos e nos conectarmos ao mais alto, agradecendo por estarmos aqui, por esse momento de reflexão, por essa bênção da nossa encarnação em um momento tão especial do planeta Terra. Que possamos nos fortalecer e apoiarmos uns aos outros nos desafios que temos que enfrentar no nosso dia a dia. Muito obrigada por tudo que temos recebido e que essa boa energia que está sendo gerada aqui hoje possa refletir em toda a humanidade. Paz a todos, que assim seja e graças a Deus.